sobre o Deus que resiste. O Deus que resiste. Então nós vamos estar lendo e nós vamos estar orando. Mas abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5. Lógico que eu sei que ele está falando para os jovens, mas toda a palavra ela serve de ensinamento. 1 Pedro, capítulo 5. Depois nós vamos até Tiago, do capítulo 4, do 6 ao 10 também. Todos estão aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 4 de 1 Pedro 5. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Vai comigo até Tiago. Irmãos, alguém viu uma Bíblia pequenininha aqui na igreja, com a capa soltando? Se alguém vê, ela é minha. E eu estou procurando. Tem, talvez algum dos irmãos poderia checar para mim se é uma Bíbliazinha pequenininha, com a capa soltando. Não tem como errar. Eu estou usando uma Bíblia diferente hoje, confesso aos irmãos que eu fico meio perdido. Tiago 4, do 6 ao 10. Que vai dizer assim, ó, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sei, Jesus bom, viu? Onde é que ele estava? Estava lá no escritório. Então foi o dia que eu fiz a conta, eu deixei ela lá dentro. Obrigado, Vaz, Deus abençoe. Já liguei para o pastor, falei, pastor, sabe que eu não esqueci em Chelsea? Jesus, obrigado. É porque aqui já está tudo marcadinho, já tem uma Bíblia já aqui. Estou precisando colar ela, vou colar ela, comprar uma cola especial para retificar ela. Voltando aqui à palavra, queridos. No versículo de número 6. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Presta atenção que existe aqui uma sequência, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todos nós queremos que o diabo fuja de nós, não é verdade? Embora não queremos nos sujeitar por completo a Deus. Mas a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos sujeitar a Deus. Desta maneira, podemos resistir ao diabo e dessa forma, ele fugirá de você. Amém? Feche seus olhos comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela é fiel, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos conduz, Senhor. Muito obrigado por essa casa, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos aqui presentes. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos, Senhor, que por algum motivo não puderam alcançar, meu Deus, o culto de hoje, mas nós intercedemos por eles também, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude hoje, Pai, de forma especial, porque eu sei, Senhor, que é um tema delicado e eu preciso, Senhor, da sua sabedoria. Espírito Santo, da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração sobre esse espaço dentro de nós, me ajuda, ó Pai, a transmitir aos teus filhos, ó Pai, meu Deus, e que essa palavra nessa noite possa nos edificar e possa, Senhor, trabalhar nas nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Deixa eu fechar aqui. É engraçado, irmão, quando você se acostuma com a Bíblia. Ela pode estar velhinha e acabada, mas ela é uma bênção. Irmãos,
hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, e eu vou bem devagar aqui. O Deus que resiste. Nós aprendemos sobre um Deus que é amor, e sim, Ele é amor. Nós aprendemos sobre um Deus que é justo. Na verdade, Deus, Ele não tem qualidades. Eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Nós, seres humanos, temos qualidades. Na verdade, nós temos algumas qualidades, uma vez que temos o Espírito Santo de Deus. Deus, porém, Ele não é desta maneira. Deus tem atributos. E esses atributos de Deus, eles são imutáveis. Eles não mudam de acordo com que a coisa está indo ou funcionando. Por exemplo, você tem a capacidade de amar, correto? Vamos dizer assim, o irmão Silviano é o irmão que ele tem a qualidade de amar todos os irmãos. Mas amanhã, o irmão Silviano, ele pode se chatear com alguém, alguém pode pisar no calo dele, ou alguém pode passar ali na porta, não cumprimentar ele com a paz do Senhor, e ele pode deixar aos poucos de amar aquela pessoa, ou se ofender com ela, na verdade, e aquele sentimento vai mudar. Porque nós temos qualidades, uma vez que temos o Espírito Santo, mas essas qualidades, elas mudam, elas alternam, né? Os nossos sentimentos, eles são maleáveis. Deus, todavia, não, Deus não é assim. Deus é amor e ponto final. Ele é amor. Ele não vai mudar quem Ele é por causa das nossas presepadas, por causa das nossas falhas, por causa das situações das nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus é um Deus muito bom conosco, irmãos. Deus nos ama de tal maneira que às vezes eu fico tentando entender o amor de Deus, mas aí chega um limite que a minha mente não consegue avançar mais, porque Deus nos ama de uma forma muito preciosa. Mas eu preciso dizer para você nessa noite que esse mesmo Deus que nos ama é o mesmo Deus que é justiça. Esse mesmo Deus que nos ama é o mesmo Deus que Ele não tem problema nenhum em aplicar a justiça dele quando necessária. E nós chamamos a aplicação da justiça de Deus de quê? Quem está comigo, diga amém. Nós chamamos a aplicação da justiça de Deus de maldição. O que na verdade nós falamos que é uma maldição, nada mais é do que Deus aplicando a justiça dele a algum tipo de desobediência ou alguma situação que chegou a um limite e Deus precisou exercer o atributo dele chamado justiça. Então nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que da mesma forma que Ele é bondoso, da mesma forma que Ele é justiça, Deus também Ele é misericordioso. Quantos de vocês já usaram a misericórdia de Deus? Eu, por essa manhã, eu usei a misericórdia de Deus quando eu abri os olhos e eu estava vivo, eu estava respirando. A misericórdia de Deus se renovou mais uma vida, porque Deus é um Deus misericordioso. Então, hoje eu não vou falar sobre todos os atributos de Deus, mas só esses 3 para você entender a mensagem. Deus, Ele não tem problemas em ser misericordioso, Ele não muda de ser um Deus misericordioso, Ele não muda de acordo com o que o mundo está indo, de acordo com o que a política está indo, de acordo com o que o governo está funcionando, de acordo com as leis de imigração. Deus não oscila, porque Deus tem atributos. Ele é, querido, Deus é poderoso demais, Ele é altíssimo, Ele é muito grande. Agora, veja bem, alguns dias atrás eu estava pensando na grandeza de Deus, e eu comecei a agradecer a Deus, eu fui agradecendo a Deus, e falando, Senhor, como que o Senhor é grande, como que o Senhor é maravilhoso, como que o Senhor nos ama. E aí, uma coisa interessante, porque eu comecei a pensar assim, Senhor, mas não tem nada que nós possamos fazer que Deus deixe de nos querer, não tem nada que nós possamos fazer que Deus deixe de nos amar. E é verdade, Deus Ele é amor, Ele não tem como negar a sua própria natureza. E dentro desse pensamento, o Espírito Santo de Deus me deu essa mensagem. Falei, Douglas, tem algo aí que você precisa ir mais devagar, porque tem algo que Deus Ele não vai tolerar, tem algo aí que Deus vai resistir. E aí quando o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, aquilo sabe quando treme dentro de você? E aí foi onde o Senhor me deu essa palavra, que é esse tema, o Deus que resiste. Porque eu encontrei algo na Bíblia que faz Deus me resistir. Eu encontrei algo na palavra de Deus que faz Deus não liberar as bênçãos sobre a minha vida. Eu encontrei algo que faz com que Deus retenha os céus, com que Deus me resista. E todos aqui já são salvos, amém? Todos aqui já são salvos, todos são filhos de Deus. Uma vez nós éramos criaturas, mas quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos.
E o Senhor falava comigo, o Espírito Santo, porque muitas das vezes nós temos dentro de nós um espaço, fala para a pessoa do seu lado, um espaço dentro de você. Amém, até aí. Nós temos esse espaço dentro de nós, e esse espaço, eu acho que eu nem vou usar o quadro hoje, esse espaço, ele é o local onde habita, aonde se cria as situações da vida por qual faz com que Deus nos resista. E talvez você vai falar assim, irmão Douglas, mas como que é isso? Eu sou filho de Deus, eu aceitei a Jesus, eu venho na igreja, eu trago os meus dízimos, eu sou fiel, eu venho nos cultos, e você está me dizendo que Deus me resiste? Sim, querido, existem situações nas nossas vidas que o próprio Deus, que é onipotente, que é onipresente, que é o todo-poderoso, o próprio Deus, que Ele é santo, o próprio Deus que é misericordioso, o próprio Deus, a própria divindade, ela passa a te resistir. Em um momento em que você está num patamar que Deus está te abençoando, que Deus pode fazer coisas na sua vida, que Deus pode fazer milagres na sua vida, e o Espírito Santo está atuando em você, e você está na obra de regeneração, Deus está mudando a sua vida, Deus está te transformando, mas existe um local em nós, que se nós não vigiarmos e não tivermos cuidado com ele, quando chega naquele local e naquele momento, o mesmo Deus que estava fazendo todas essas coisas por mim, ele passa a me resistir. E essa resistência de Deus acontece por causa da soberba. Hoje eu quero falar com você especificamente sobre soberba. Eu quero falar com você hoje sobre arrogância. Eu quero falar com você sobre orgulho. E o Espírito Santo, Deus fala, Douglas, existe dentro de nós uma área que ela tem orgulho nela. É como se fosse, imagina se você dividisse o seu coração. Não vou fazer um coração aqui, porque vou tentar fazer um coração. E esse coração, ele é dividido em várias partes. Mas quando chega um momento que nenhuma dessas partes eu encontro a soberba, o próprio Deus, ele passa a me resistir. Isso aqui é muito sério, querido, sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo, não é eu, se você tiver alguma dúvida, você questiona o autor, ele está falando o seguinte, porque Deus, ele resiste ao soberbo. É verdade. Obrigado, irmão. Está certo agora? Tá. Thank you. Deus, ele vai te resistir, porque às vezes a sua alma se encontra nesse local, aonde a soberba pode brotar lá dentro, aonde ela pode nascer lá dentro, aonde ela pode estar habitada. E nós falamos muito sobre a soberba, nós falamos sobre o orgulho, mas hoje eu quero um pouquinho mais profundo com você sobre isso, porque dentro de nós, você pode estar servindo ao Senhor, você pode estar fazendo todas as coisas corretas, mas se o Senhor olhar para o seu coração, e eu amo aquela passagem de Davi, que Samuel se engana e fala, não, esse aqui é o rei, está aí o rei, e Deus fala para ele, olha, não se engane, eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o quê? O coração. Então Deus, quando olha para nós, ele não olha a nossa aparência, Deus, quando olha para nós, ele olha o nosso coração. E só em caso você esteja em um percurso em que no seu coração se encontre a soberba, Deus passa de ser aquele Deus abençoador, que está te abençoando, que está te guardando, que está movendo na sua vida, e Ele passa a te resistir. Por que dessa mensagem? Muitas situações o Espírito Santo já era para ter solucionado na nossa vida. Agora, como que o Espírito Santo trabalha, pastor Pedro, em um coração aonde ele quer amaciar aquele coração, mas dentro do coração tem soberba. Dentro do coração tem orgulho. Dentro do coração tem arrogância. E todas essas palavras são fortes demais, mas vão ficar mais descontraído para não ser tão massivo a mensagem, mas eu quero levar isso de uma forma bem tranquila com vocês. Porque nós não podemos servir a Deus desta maneira. E o Espírito Santo falava comigo, Deus, na realidade, tem pessoas enganadas dentro da casa de Deus. E o espírito de engano é tão forte que ele mantém a pessoa enganada, porque se ela tiver a revelação de que ela está enganada e que ela precisa mudar, e se ela mudar, Deus realiza o quê? A obra na vida dela.
Só que aí o que o espírito do engano faz? Ele faz com que ela permaneça achando que está bem, sem que ela vasculhe o coração dela, e para ela não achar a soberba de maneira nenhuma, porque o inimigo sabe que se a soberba estiver lá, automaticamente Deus vai te resistir. Imagina isso, querido, eu servindo a Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, que pode me abençoar, Ele está me resistindo. Vamos lá, é mais profundo isso do que eu estou tentando chegar. Eu estou falando para você, querido, de um Deus que Ele te ama, que Ele quer que você salve. A Bíblia fala assim, olha, Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da palavra. É o desejo de Deus que todos nós venhamos ser salvos, amém? Esse mesmo Deus que te ama, esse mesmo Deus que é justo, esse mesmo Deus que é misericordioso, em alguns momentos, quando Ele olha para o seu coração e Ele encontra a soberba, o orgulho, a arrogância, Ele passa a te resistir. E você vai trazer a sua oferta no gasofilácio, mas você não sabe que Deus está te resistindo. E você vai prestar o seu culto e você não sabe que Deus está te resistindo. E você vai levantar a mão no louvor, você vai acompanhar o pastor, você vai orar com os irmãos, você vai fazer a semana de campanha de oração, você vai fazer os jejuns, você vai no jejum de 24 horas sexta-feira, sem saber que Deus está te resistindo por algo que ainda não foi curado dentro de você. O Senhor falou para mim, Deus, o que me impede de curar as pessoas é o orgulho dentro delas. O que me impede de curar e de transformar, irmão, para pensar comigo um pouquinho aqui, você conhece alguém, ou já viu alguém que está 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos na igreja, mas não há mudança. Uma mudança que eu digo assim, no sentido, porque quando Deus nos muda por dentro, é notável por fora, correto? O Evangelho trabalha de dentro para fora. A gente nota a mudança. Mas as pessoas vivem em um engano dentro da igreja às vezes, ela está dentro de um espírito de engano, e esse espírito de engano ele é terrível, nós vamos orar sobre isso hoje, porque ele não permite a pessoa ver realmente o que Deus precisa fazer, aonde Deus precisa mudar, e o que precisa ser transformado dentro dela. E o Espírito Santo de Deus falava para mim, Douglas, a soberba e o orgulho é o que impede a minha atuação. Quantas vezes já era para nós estarmos em outro nível, já era para nós estarmos caminhando outro patamar, já era para estar aprendendo, sabe? Mas só que essas coisas vão travando. E como eu estou falando sobre isso, o que é para você diagnosticar você mesmo, né? Cada um aqui, hoje é uma palavra que cada um faça a sua própria análise. Querido, veja bem, se não existir dentro de nós orgulho, como eu fico ofendido? Quem está comigo, diga amém. Vamos pensar mais um pouquinho aqui, você precisa pensar junto comigo. Lembrando do pastor Manuel, programa Pare e Pense, né? Se não existe orgulho dentro de mim, como eu posso ficar ofendido? Então, eu consigo entender que eu só fico ofendido, por quê, pastor? Porque tem orgulho dentro de mim. Eu só fico chateado porque tem orgulho dentro de mim. Eu só fico bicudo talvez com o pastor porque tem orgulho dentro de mim. Eu só fico encrencado com alguma coisa que aconteceu porque existe algum tipo de orgulho. E quando nós falamos de orgulho e de soberba, eu preciso que você conecte essas três palavras, soberba, arrogância e orgulho, porque tem basicamente a mesma conotação. É a mesma conotação. Agora, para o que Deus quer realizar nas nossas vidas, Ele precisa tirar isso. Porque, veja bem, se o Espírito Santo não limpar isso de você, o Altíssimo tem que te resistir. Porque Deus, Ele não mente na palavra dEle. E a palavra está dizendo, Deus resiste, e não é só uma vez, em vários locais. Deus resiste ao soberbo. E o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo sobre as nossas questões pessoais. Querido, vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Tem muita coisa na nossa vida que já poderia ter mudado. Sabe por que não mudou? O Espírito Santo de Deus não falhou. Deus não mudou o plano dele. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, por quê? O que aconteceu? Lembrar de uma fala de um pastor amigo meu, chances são que dentro de nós
ainda existem fagulhas, ou espaços, ou áreas de orgulho, de prepotência, de arrogância. Existem áreas ainda que eu não deixei o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu cuido dela, eu zelo dela. Você sabe por quê? Porque eu tomo essa área com o maior carinho. Irmão, não pisa no meu calo não, irmão, eu sou uma bênção, irmão. Eu dizimo na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo no louvor. Mas deixa eu dizer algo, não pisa no meu calo não, porque se você pisar, você vai acertar a área chamada orgulho dentro do meu coração. E lá, irmão, lá eu fico ofendido contigo. Então eu preciso entender que não tem como o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida, uma vez que eu estou preso dentro dessas 3 áreas. Eu não posso estar aí, eu não posso estar nesse local. A palavra de Deus diz, Salmo 40, que Davi fala, eu estava num charco de lodo, mas o Senhor me tirou daquele lugar, transportou-me e me infirmou sobre a rocha. E aquele firmou ali, se você for no original, a conotação é instalou. Deus tirou ele do lugar que ele estava e instalou ele em um outro local. Porque se eu estiver no local da ofensa, se eu estiver no local do orgulho, não tem como Deus mover. Irmão, no orgulho habita as faltas de perdão. No orgulho habita os problemas no casamento. No orgulho habita a incompatibilidade do casal. No orgulho habita todas as concupiscências, no orgulho habita os problemas que acontecem na igreja. No orgulho é o local onde o espírito da ofensa acha o espaço para fazer o trabalho que ele precisa fazer. E às vezes ele tem sucesso, então a única resposta que eu tenho para isso é que talvez ainda dentro de nós precisamos renunciar o orgulho. Irmão, as pessoas orgulhosas, elas se sentem mal consigo mesmas. E compensam isso procurando, nas situações em que elas se sentem superiores, se tornar o centro das atenções. Portanto, para conseguir isso, elas não hesitam a ser pessoas ávidas, buscadoras dos defeitos dos outros, e por sua vez, elas são implacáveis, destruidoras de todo tipo de virtude que você pensar. Uma pessoa orgulhosa faz isso. O orgulho, eu gostei muito dessa frase, eu tive que trazer para vocês. O orgulho, ele é o grilhão que impede a evolução de qualquer criatura criada por Deus. Mas a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Aleluias. Porque se você parar para analisar, o orgulho ele impede você de progredir, ele é o grilhão que te trava, ele te prende, eles são aquelas cadeias, mas quando você entra num ambiente de humildade, é onde as portas começam a se abrir, a perfeição de Deus começa a acontecer, é o lugar onde Deus começa a mover na sua vida. Mas você sabia que eu me achava humilde, né? E todos nós nos achamos humildes, eu sou o oposto de humildade. Por isso eu gosto do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, quando fala conosco, ele não nos ofende. Nós precisamos perguntar ao Espírito Santo, aonde em nós há orgulho? Quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra o meu orgulho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, é um fight. Imagina uma luta de UFC. O Espírito Santo lutando para fazer a obra regeneradora na sua vida, porque Ele que é responsável por isso. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus tomou o carro. Agora a obra de regeneração na vida do Silviano é eu que vou fazer. Só que todo dia está no ringue, o orgulho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo tentando e o orgulho vindo. E aí vai aquela coisa. Deixa eu te dizer algo, querido. O Senhor quer te libertar de todo orgulho nessa noite. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer que a humildade abra as portas para aperfeiçoamento na sua vida. Deus só pode nos aperfeiçoar através da humildade. E você sabe por quê? Porque no orgulho eu não reconheço meus erros. Quem aqui no orgulho reconhece seus erros, irmãos? Vamos ser honestos conosco mesmo. Quem aqui no orgulho e na arrogância reconhece os seus erros? Mas quando eu estou na humildade, eu abro o espaço para, poxa, não, realmente eu vacilei aqui. By the way, quantos aqui estão preparados para o pastor Douglas cometer um erro? Quantos aqui estão preparados para o pastor Daniel cometer um erro? O pastor Daniel é uma benção, não é? Quem está comigo, diga amém.
Dá um amém aí, irmão, está no áudio. O pastor Daniel é uma benção, amém? Mas será que você está preparado para um erro do pastor Daniel? Será que você está preparado para um erro da sua liderança? Mas você sabe por quê? É porque tem um orgulho aí que você não conhece ainda. E o Senhor falava comigo que o Espírito Santo precisa nos revelar as áreas de orgulho na nossa vida, porque se Ele conseguir quebrar essa área, se Ele conseguir quebrar a sua arrogância individual, se Ele conseguir quebrar a sua arrogância comparativa, você sabe qual a diferença das duas? Você já ouviu alguém que é inflado nas suas próprias habilidades, ou nas suas características, ou nas suas realizações, ou nas suas comparações com a verdade? Esse é um tipo de arrogância individual. A arrogância comparativa, por outro lado, é aquela pessoa que é inflada nas suas próprias habilidades e ela realiza comparações com os outros. Ou seja, eu por causa da minha arrogância, eu me inflo naquilo que eu sou bom. E automaticamente, para eu poder ter um local que eu acho, eu começo então a me comparar com quem não é bom naquilo que eu faço. Só que a Bíblia está dizendo que nós devemos considerar uns aos outros superiores a. Então, quando eu faço esse tipo de arrogância, eu estou em desobediência da palavra. Porque eu não estou considerando o outro melhor do que eu estou me colocando superior a ele. Então, temos essas facetas de arrogância. Temos também as situações das nossas vidas que às vezes nos levam a um momento de arrogância. E isso é uma coisa assim que é uma autoanálise que você realmente tem que fazer para que o Senhor possa trabalhar em você. Como eu disse, na arrogância e no orgulho não há espaço para o perdão, não há espaço para a cura, não há espaço para o Espírito Santo. As nossas maiores lutas vêm do nosso self-pride. Proud, quer dizer. Você é tão proud de você mesmo, querido. Você entende isso? Você tem tanto orgulho de você mesmo. E deixa eu te dizer algo, para algumas coisas o orgulho é até bom. Tem algumas coisas que você tem que ter orgulho. Eu sou orgulhoso de ter um Deus como meu Deus. Mas na maioria das vezes você é tão orgulhoso de você mesmo que você impede o Espírito Santo de mover. Douglas, me dá um exemplo bíblico. Eu preguei no domingo retrasado, se eu não estiver errado. Eu falei sobre Naamã. Naamã ia perder o milagre dele por causa do orgulho. Porque eu sou general da Síria, eu vou entrar nesse rio aí. O que ele acabou de fazer? Ele fez ele causou ali, no caso, um tipo de arrogância comparativa. Nossa, mas em tal lugar tem rios tão melhores, eu vou entrar aqui. Ele se colocou de forma altiva naquela situação. By the way, o significado de soberba é altivez, tá? Toda vez que você tem um sentimento de altivez, está relacionado à soberba, tá bom? Continuando a mensagem, Naamã foi um desses homens que ele quase perdeu o milagre dele por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da arrogância. Então aqui, eu acabei de provar para você uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, e o Espírito Santo de Deus falou muito forte comigo nessa parte aqui. Quantos anos você está orando pelo seu milagre? Pensa aí, qualquer milagre que você está pedindo ao Senhor, quantos anos? Já te ocorreu o pensamento que talvez, e eu só estou sugerindo, talvez Deus esteja te resistindo? Já te ocorreu no pensamento que o breakthrough na sua vida financeira talvez não aconteceu ainda porque Deus está te resistindo? Já te ocorreu que a solução no seu casamento não aconteceu porque Deus está te resistindo? Porque eu quero que Deus mude o casamento, mas eu não quero que Deus mude eu que estou no casamento. Eu acho interessante uma fala que fala assim, que casamento é bom, né? Ruim é quem casa. Ruim é as pessoas do casamento. Então nós precisamos entender que muitas das vezes Deus pode estar nos resistindo por causa das situações das nossas vidas que não são curadas. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer trabalhar com gente remendado. Entendeu isso aqui? Deus não quer trabalhar com gente remendada, Deus quer gente curada. O propósito de Deus é te curar por completo.
É arrancar o que está aí dentro e colocar algo novo. É você se despir desse velho homem e você se apossar do homem novo, daquilo que Deus tem de novidade para você. Você precisa conhecer o homem novo que Deus tem para a sua vida. Você precisa conhecer a mulher nova que Deus tem para você. Você aceitou Jesus, mas você nem conhece ainda o novo que Deus fez na sua vida. E o Senhor falava comigo, o Espírito Santo de Deus, como que a soberba impede o milagre e a minha atuação na vida das pessoas. Irmão, presta atenção nisso aqui. Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali lembrares que tem alguma coisa com o seu irmão, o que está mandando fazer? Deixa ali, diante do altar. Só um exemplo, tá, irmão? Que isso aqui está minha oferta, tá? Está mandando eu vir aqui e não depositar no gasofilácio. Está mandando eu deixar diante do altar, vamos supor que é o altar, tá bom? Deixar diante do altar. Vim aqui e falei, ô irmã Sivalda, eu estava na ignorância aquele dia. Eu não te cumprimentei, me perdoa. Eu falei com a irmã, tem misericórdia, eu preciso entregar minha oferta. Eu preciso ajustar minha vida. Sabe por quê, irmã Sivalda? Se eu ofertar daquele jeito ali, ai meu Deus, Deus vai resistir à minha oferta. Só que eu quero chegar aqui, irmão, pelo amor de Deus, eu estou clamando você nessa noite, pelas misericórdias do Senhor, eu quero chegar aqui e colocar a minha oferta, e eu estou com problema lá em casa, com o meu irmão, com as pessoas que eu convivo, e querer que Deus aceite a minha oferta, e eu tenho uma novidade para você, infelizmente, Ele vai resistir à sua oferta, porque ela foi feita no orgulho, ela foi feita na arrogância, ela foi feita na prepotência, você não ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que 2 irmãos foram ofertar ao Senhor. Quem está comigo, diga amém. Quem são eles? Caim e Abel. Você acha realmente que o problema era a oferta? Eu já dormi naquele texto muitas vezes, meu irmão. Não tinha problema nenhum com a oferta. Algumas pessoas brincam, né? Abel ofereceu uma carne assada, não um cordeiro, e Deus gostou. Mas legume, Deus não quis muito saber desse negócio de vida vegetariana, não. Mas não tinha problema nenhum com a oferta. O problema estava no coração do ofertante. Aí você quer entregar uma oferta no altar para Deus te abençoar, aí Deus fala, ok, você depositou a oferta, mas do jeito que está seu coração, eu vou ter que resistir. Aí Deus fala para Caim assim, olha, não é de certo que se você proceder bem, irmão, ali que está a revelação desse texto, se você proceder bem, tu também não serás aceito? O problema estava onde? Estava onde? Agora a pergunta que eu te faço, isso não está na Bíblia, agora já é um pensamento de pregador, tá bom? Para não falar que o pastor está pregando heresia. O que será que tinha dentro do coração de Caim, que fez Deus rejeitar a oferta dele? E depois o mesmo Deus falar assim, ô Caim, se você proceder bem, a sua oferta vai ser aceita. Isso só me dá uma conotação de que alguma coisa ele procedeu mal. E Deus falou, porque você procedeu mal, Caim, eu vou ter que rejeitar a sua oferta. Quem está comigo, diga amém. Eu estou pregando para você hoje sobre o Deus que te ama, o Deus que deu o Filho unigênito lá na cruz para te salvar, aleluia, o Deus que nos reconectou com Ele, o Deus que nos deu a graça, que nos dá acesso, Ele é o mesmo Deus que nos nos resiste em situações da nossa vida. Quero falar para você também sobre, Provérbios 16, 18 vai falar, a soberba precede a ruína. Presta atenção nisso aqui. Ô irmão, isso aqui é muito sério. Eu tenho que ir devagar aqui. Quem está comigo, diga amém. A soberba precede o quê? Ô Senhor, eu não sei porque eu estou passando isso. Misericórdia, Senhor. Só deserto na minha vida, é só deserto, é só luta. Deixa eu te dizer algo. Deserto não é um problema não, tá? Porque todo cristão passa por desertos. A gente passa por situações onde nós somos provados. Mas eu já convivi com uma pessoa, hoje eu não convivo mais, mas eu convivi com essa pessoa, e essa pessoa tinha mais de 15 anos, irmão, na mesma luta. Entende? A gente passa por deserto, tem hora que alguém adoece na família, pega uma gripe, tem hora que você fica devagar, as coisas não...
Mas, irmão, deixa eu te falar, 15 anos na mesma luta, meu irmão, tem uma coisa errada aí. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque o deserto é para você passar, não é para você ficar lá estagnado, não, meu irmão. Não é para você ficar igual o povo de Israel, ficou aquele tempo todo. O negócio era só passar ali, entendeu? Deus começou a falar assim, esse povo é obstinado, esse povo é de dura cerviz, esse povo tem um negócio com ele, eu vou deixar eles um pouco aí. Chegou um ponto, querido, que Deus falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou trocar esse povo todo. Deus trocou o povo inteiro, só Caleb e Josué entraram na terra. Deixa eu te perguntar, você acha que tinha alguma coisa no coração deles que Deus teve que resistir a eles? Deus falou, esse povo é obstinado, dura serviço, eles não gostam de inclinar, não, eles têm a serviço deles é dura. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Algumas ruínas nas nossas vidas, querido, não é culpa de Deus, não é que Deus não quer nos abençoar, é porque nós ainda não tiramos a soberba e o orgulho dos nossos corações. Eu já falei de Naamã, já falei de Caim, tinha um outro que eu ia falar, Saul. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, aquele homem foi ungido rei. A Bíblia fala que ele saiu, encontrou com os profetas, ele profetizou junto, o Espírito Santo de Deus encheu ele. E tem alguns pregadores que falam assim, não, Davi que era o escolhido, Saul foi de tabela. Não, Deus escolheu Saul, meu irmão. Deus depois escolhe Davi por causa de uma falha de Saul. Mas olha a prepotência de Saul. Além de desobedecer a Deus, foi buscar uma feiticeira. Cuidado com quem você pede oração aí, tá? Cuidado para quem se liga no Brasil, os profetas ambulantes. Cuidado, você pode estar pedindo oração para feiticeiro e você não sabe. E daí o que acontece? A Bíblia vai dizer, 1 Samuel, eu tinha anotado aqui, 1 Samuel 16, no versículo 1. Deus fala para Samuel assim, por que você está assim com Saul? Se eu já o rejeitei. Tem um momento da Bíblia que é mais triste do que fala assim, e Saul, você acredita que Saul governou 24 anos, pastor? 24 anos. Sem o Espírito Santo. E o Espírito de Deus já não era mais com Saul. Irmão, o que eu estou falando aqui é sério demais. Imagina você servindo a Deus do jeito que você serve, fazendo o esforço que você faz, e o Espírito de Deus não ser com você. Isso é sério demais, eu preciso entender. Saul, ele entra por um caminho de soberba, ele entra por um caminho de arrogância, ele entra por um caminho de altivez, querendo resolver um problema que ele tinha que ter feito, o que Davi fez lá no Salmo 51, Senhor, eu pequei contra ti. Essa é a diferença básica de Saul e Davi. Porque se você for olhar, os crimes de Davi talvez foram até piores, dentro da nossa visão humana. Só que Davi teve um coração que se arrependia. Davi falou, não, realmente eu pisei na bola. Quem está comigo, diga amém. Irmão, presta atenção nisso aqui, eu já estou caminhando para poder, hoje eu vou terminar cedo para a gente poder orar. Hoje nós precisamos orar, irmão. Irmão, presta atenção nisso aqui. O Deus que não afasta uma prostituta, o Deus que não afasta um ladrão, o Deus que aceita qualquer pessoa, porque a Bíblia fala que Ele não faz acepção de pessoas para a salvação, um Deus que aceita o mais miserável pecador, e você que é salvo, se tiver com soberba, Ele te resiste. Você entende isso que eu estou falando? Aí os servidores, como que você não perdoa? Que história é essa de você pensar na possibilidade de não perdoar? Que história é essa de você pensar em não ser... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi uma frase essa semana, que o irmão Danny lá de Chelsea, ele é muito engraçado. Eu amo aquele irmão, ele é muito comédia. Ele no telefone comigo. E ele falou assim, Douglas, o cara para ser crente, bobo, ele tem que ser frouxo. O homem para poder ser crente, ele tem que ser frouxo. Ele não pode ser muito macho, ele tem que ser frouxo. Eu falei, irmão Dene, da onde que vem essa aqui? Nós brincamos com ele, que ele fala, o livro do Provérbios do irmão Dene, né? E no Provérbios ele fala, né, olha, Deus faz os seus planos, né? O homem faz os dele, mas a mulher também, a esposa faz os dela. Então segue o da mulher que vai dar tudo certo.
É uma brincadeira que ele faz, tá, querido? Isso está na Bíblia, não, misericórdia. Mas ele tem uns provérbios engraçados. Mas essa semana ele falou algo e eu parei para pensar. Eu falei assim, irmão Dene, não é que é verdade o que você está falando? Porque a gente quer ser machão demais, a gente quer ser bruto demais, tanto homem quanto mulher aqui. Você quer ser, sabe, orgulhoso demais, firme demais. E tem hora, irmão, a gente tem que ser frouxo, porque alguém vai pisar no seu calo, meu irmão. Você tem que perdoar, e se você não perdoar, você vai para o inferno. Alguém vai trazer a ofensa, se você permitir o espírito da ofensa entrar, você vai viver ofendido. Deus não tem como trabalhar com uma pessoa que está em estado de ofensa. Quando você está em estado de ofensa, você perdeu a sua autoridade espiritual. Não tem mais autoridade espiritual aí, por quê? A ofensa está aí. Aí ele falou assim, tem que ser frouxo, irmão Douglas. A mulher manda, a gente obedece. Elas decidem o schedule, a gente segue. Entendeu? O pastor fala, a gente escuta. A polícia manda na rua, a gente obedece também. O patrão fala e o cliente fala, a gente vai. E é isso. Eu achei aquele engraçado, mas na realidade o que ele estava falando é que quando nós temos um coração quebrantado diante de Deus, nós não temos mais dificuldades com essas coisas. Você quer fazer uma... Posso te ensinar uma prova para o seu coração? Você saber se tem orgulho aí, arrogância, alguma coisa, altivez? Posso te ensinar uma prova? Posso? Você tem dificuldade de perdoar? Mesmo alguém que já pisou na bola assim 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não vou apontar, só vou te dar uma dica. Só em caso você tenha essa dificuldade, cuidado, pode ter arrogância aí, pode ter orgulho aí. Você tem dificuldade de seguir o que o pastor está falando? E aqui eu não estou falando de mim não, estou falando do pastor Daniel, tá? Que é o senior pastor da igreja. Talvez você falar, o pastor Douglas é o pastor Mirim, então o pastor Daniel é que eu estou... Mas se você tem dificuldade, irmão, você tem dificuldade com a mensagem da palavra de Deus? Eu estou pregando para a gente salvo aqui, tá? Eu não estou pregando para a pessoa para converter, não. Domingo a gente traz a mensagem de evangelismo. Você tem dificuldade em ornar, em redirecionar? Um exemplo, quando você está lendo a Bíblia, aí você fala assim, ó, o que rouba, não rouba mais. O que falava mentira, não mente mais. Você tem dificuldade de alinhar a sua vida com isso aí? Só em casa se tiver, you better pray. É melhor você orar. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Hoje nós precisamos entender isso, sabe por quê? Pergunta para a pessoa do seu lado assim, o que é você? Pode perguntar para mim, que está de frente para mim. O que é você? Mas pergunta mais assim, o que é você? Agora fica mais assim, mais bravo assim, quem é você? Agora eu falo igual quando você está com raiva assim, quem você pensa que você é? Ai, ai. A Bíblia no Salmo 103 fala assim, no versículo 14 ao 18, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Deus está nos comparando, sabe o que, querido? Aquelas ervazinhas que dá na grama ali, aí vem o vento, entendeu? O vento frio, aí depois vem o calor, e vem a temperatura, e vem o landscape para cortar aquilo lá. Quando você vê, morreu, acabou. Eu gosto do pastor Daniel, que ele é muito reflexivo, né? Você já está falando, eu já estou com 60, será quantos anos mais eu tenho? Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a realidade da vida é essa. Esse tempo que nós pensamos que é muito, 60, 70, os que estão vivendo mais aí, não vai passar de 120 anos. Daqui 120 anos, todos nós vamos estar enterrados se Jesus não tiver voltado. Você nunca pensou isso, né? Mas é verdade. A irmã assustou ali. Está na bênção, irmão, mas é que a gente às vezes não pensa, mas é verdade. Entendeu? Se Jesus não tiver voltado para nos arrebatar, daqui 120 anos, ninguém vai estar aqui, irmão. Agora eu te pergunto, para que esse orgulho? Para que essa altivez? Para que arriscar, meu irmão? Deixa eu te dar outro exemplo aqui. E se a trombeta tocar para você particularmente amanhã? Porque tem a trombeta que vai tocar, vai levar a igreja o arrebatamento inteiro, né? Mas esse dia eu estava vendo um vídeo de um rapaz que estava louvando, acho que aconteceu há algum tempo, não sei quanto aconteceu, mas um levita, nem sabia que ele era muito conhecido no Brasil, estava louvando,
Jesus gostou do menino, irmão, levou ele naquele momento. Todo mundo quer morar no céu, né? Mas ninguém quer morrer para ir para o céu, né? Irmãos. Mas Jesus levou ele. O que eu estou falando é que a nossa vida, ela é um... Eu lembro de um pastor que eu congreguei com ele há muito tempo. Estou tentando lembrar o nome dele aqui agora, mas vai ser difícil eu lembrar. Infelizmente, a esposa dele, naquela época, tinha 31 anos de idade, eles tinham 3 filhos. E ela contraiu câncer, infelizmente ela veio falecer. E ele nos contou numa reunião em particular com os obreiros, ele falou que ele estava com a esposa dele, aquela mulher que ele encontrou na juventude, que ele gastou a juventude com ela. E a esposa dele era uma mulher de muito boa aparência, ele também, assim, um homem assim, sabe, quando chega no lugar, aquele homem que se chama atenção, muito boa aparência, pastor Walser. E daí aquela mulher faleceu, ele falou assim, Douglas, eu me lembrei de tudo que eu vivi com aquela mulher, 3 filhos, os filhos para ser criados, os meninos novinhos, tinha um tipo de 10, um de 8, um de 6, e ele falou assim, e ela me chamou lá no quarto, eu estava com ela no meu braço, e na hora que eu estava com ela no meu braço, eu não estou sendo trágico aqui não, só para vocês poderem entender o que eu quero dizer, ele falou assim, ela só fez assim, ó, foi embora no meu braço, irmão Douglas. E ele estava falando isso porque estava falando assim, a vida é um sopro, meu irmão. A vida é um sopro, meu irmão. Se você não puxar esse fôlego aí daqui 5 segundos, já era. Para que esse orgulho? Para que essa altivez? Quem está comigo, diga amém. Então, amém. Eu disse para você que o diagnóstico é esse. Nós precisamos eliminar toda a soberba da nossa vida. Em ordem, presta atenção nisso aqui. Preciso eliminar toda a soberba da minha vida. Em ordem de não ser resistido pelo Criador. Se eu não quero que Deus me resista, qual que é a matemática do lado de cá? Eu tenho que eliminar o quê? Porque a Bíblia está dizendo que se ela estiver lá, ele vai fazer o quê? E deixa eu te falar uma coisa, ele não muda não, tá? Ele não muda. Deus é bom, ele é bom. Deus é justo, ele é justo. Ele é misericordioso, ele é, mas ele aplica a sua justiça também. Amém? Então, irmãos, o diagnóstico é, nós precisamos eliminar a soberba. Se você não quer ser resistido por Deus, elimine a soberba da sua vida, elimine o orgulho e a arrogância. Douglas, então como é que é o remédio para esse negócio aí? O remédio está em Efésios 4, 22. Nós precisamos nos despir do nosso velho, do homem velho que há em nós. Presta atenção nisso aqui. A nova criatura que Deus tem em você, ela foi o quê? Justificada, e ela é o quê? Santificada. Jesus pagou o preço, correto? Ele nos justificou. A nova criatura não tem soberba. A nova criatura é santificada. Sabe esse negócio, você fica essa luta com esse pecado? Irmão, o negócio é, nós precisamos desenvolver a nova criatura em nós. Deus tem um novo Douglas. Você está achando que esse é o novo? Você vai ver daqui a 5 anos onde é que vai estar o novo. Deus se renova, Deus tem uma nova criatura. Essa nova criatura, a Bíblia, a palavra do Senhor fala assim, ó, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Querido, se Cristo vive em mim, quando Deus olha para mim, Ele pode achar soberba no meu coração? Ele pode achar arrogância no meu coração? Se Cristo de verdade vive em mim, eu preciso ser uma nova criatura. Uma pessoa renovada. Amém? Como que eu resolvo isso? A palavra diz em Colossenses 3, versículo 12, 14, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. Revestivos de um coração pleno. Sabe o que é pleno? Um coração inteiro. Paguei aqui só mais ou menos, mas a inteireza, existe essa palavra? Como é que ela é? Inteireza. Não, deixa a irmã falar, que ela falou direitinho. Fala de novo para nós, que não vai sair não. Inteireza? O seu coração tem que estar por inteiro, repleto de humildade, mansidão, paciência.
A palavra do Senhor vai dizer em Salmo 51, no versículo 17, sobre um coração contrito. Deus, Ele não rejeita um coração contrito. Quantas vezes você ouviu falar isso? Quantas vezes você ouviu falar isso? Quem está comigo, diga amém. Deus não rejeita um coração contrito. Mas você sabe de onde a palavra contrito vem? Vem de contrição. O que é contrição, Douglas? Sentimento profundo de arrependimento por pecados cometidos e por ofensas a Deus. Agora, aqui que está o segredo, presta atenção comigo, o remédio está aqui, ó. Só que esse sentimento profundo de arrependimento não vem por culpa ou por medo de ser castigado por Deus. É um sentimento profundo de arrependimento, mas ele é motivado pelo amor que Deus derramou sobre nós. Em que eu me arrependo das minhas coisas erradas, eu me arrependo do meu orgulho, eu me arrependo da minha arrogância, eu me arrependo da minha altivez, não porque eu estou com medo, porque até agora eu falei com você, Deus vai te resistir, Deus vai te resistir, realmente Ele vai resistir se estiver orgulho dentro de você. Só que eu não posso me arrepender assim, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda, Pai, eu me arrependo aqui agora, eu me arrependo porque, meu Deus do céu, eu não posso ter o Senhor me resistindo, não me resiste não, que eu preciso daquele milagre. E às vezes você começa a fazer uma oração a Deus, se arrependendo pelo medo do castigo, pelo medo da resistência. Na realidade, tem que ser diferente. Quando você está contristado dentro de você, quando existe contrição dentro de você, esse arrependimento, ele acontece, mas o motivo dele é sincero. Agora eu vou perguntar para vocês e vocês me respondem. O que é um arrependimento sincero? Sem ser o pastor Pedro e a pastora Priscila, quem quiser arriscar aí, está valendo. Você? Quem mais? Não, irmãos, é uma pergunta simples. Não sei se está certo, mas para mim é a convicção do seu pecado, saber que você realmente está errado, você compreender. Okay. Mais alguém? As jovens aqui? Quando se arrepende de coração mesmo. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Mesmo achando que está certo ou errado. Ok. Tá, todos vocês estão no caminho certo. Mas o arrependimento sincero, ele deixa a prática anterior. Entende isso? Eu roubava. Se eu falasse, eu me arrependi do roubo, mas eu continuo roubando, eu me arrependi sinceramente? Não, eu tive remorso. Não houve arrependimento. E aqui que está a chave do remédio, sabe por quê? Porque Deus nos cura quando nós arrependemos de verdade. Quando nós nos arrependemos e falamos assim, arrependi, Senhor, me perdoa, eu me arrependo hoje de não ter liberado perdão. Aí você vai lá e perdoa e você, a partir de agora, não guarda mais mal. Deus te cura. Então, às vezes, nós estamos vivendo, por exemplo, qual que é a diferença entre Judas e Pedro? Judas negou Jesus? Negou, trocou ele pelas moedinhas. Pedro negou Jesus? O que aconteceu com Judas? Remorso, foi lá e se precipitou. E Pedro? Então, e depois ele pregou lá, a primeira pregação do homem, 3.000 pessoas aceitou Jesus. Essa é a diferença. Porque quando nós arrependemos de forma sincera, motivadas pelo amor, Jesus chega para Pedro, Pedro, você me traiu, né? 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, você sabe que eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Se a gente for lá no hebraico, tem uma conotação mais profunda sobre isso aí, que é muito lindo. As perguntas que Jesus fez para ele no original, cada pergunta significava uma coisa, mas para o português traduz mais só eu te amo. Aí Jesus pergunta a 3ª vez, a mesma quantidade que ele negou, Jesus perguntou, tu me amas? O arrependimento que acontece na vida de Pedro é um arrependimento sincero, motivado pelo amor de Deus e não pelo medo do Senhor. Entende isso? Vamos ver se é só eu que estou aqui nessa igreja. Alguém aqui já se viu a Deus por medo de ser castigado? Já? Você já fez alguma coisa? Eu estou com medo de Deus pesar a mão em mim, eu vou, né? É só eu que sou aqui. Tem hora que eu sinto até que eu sou a pessoa, mas é só eu. Me ajuda aí.
Alguém aqui já fez alguma coisa referente com medo de ser castigado? Vou fazer, que senão Deus vai. Irmãos, o arrependimento precisa ser sincero. E ele precisa ser contido no amor de Deus. Eu me arrependo de ter feito isso, Senhor. Porque o teu amor é tão grande e eu me arrependo por isso. Me dá graça, Pai. É assim que acontece. E eu termino minha mensagem aqui, dentro do horário, para a gente poder orar. E hoje eu quero orar com você. Eu quero, diante de Deus, me arrepender. As orações vamos fazer essa aqui, nós vamos nos arrepender pelas áreas de orgulho. Irmão, deixa eu te dizer algo. Não deixa o inimigo roubar a sua bênção. Não deixa a sua evolução espiritual parar. Não pare de crescer na presença de Deus por causa de orgulho, de coisa boba. Eu estou resistindo aqui para falar isso, mas eu vou acabar falando. Eu não aguento. Quando eu casei com a Priscila, já olhou para mim, tá vendo? Nos 6 primeiros meses só, depois ficou uma benção, mas nos 6 primeiros meses. Às vezes eu falo assim, minha filha, isso é coisa pouca demais. Isso é coisa pouca demais. Não vão perder tempo com isso não, que isso é tão pequeno, irmão. É tão pequeno diante da grandeza da glória que Deus tem para nós, que não compensa perder tempo com isso. Aí um dia ela estava com as irmãs, né? Aí ela estava dando a palestra. Aí eu fui ouvir a palestra que tinha ficado gravada. Eu falei assim, ô irmãs, é umas coisinhas tão pequenas. Para que nós perder tempo com isso? Aí eu lá ouvindo a palestra, eu falei assim, glória a Deus, a mensagem foi transmitida. Então, queridos, são coisas tão pequenas que a gente fala, mas é só uma raiz de orgulho. Veio lá do meu pai, ou veio da minha mãe, é só uma raizinha que está aqui. É só um perdão que eu não liberei. Irmão, honestamente, eu não sei você, mas de pensar que eu posso servir a Deus 20 anos e por causa de um perdão, a trombeta tocar e eu ficar aqui para trás, para a segunda vinda. Imagina eu ter que ficar lutando aqui na tribulação, ter que dar a vida por causa de um perdãozinho que eu não liberei, um negócio assim, bobo à toa. Hã? Então, mas eles vão ter que te matar. Oi, pastor, vem cá. Enquanto eu guardo o púlpito aqui, o pastor vai dar. Paz, Senhor. O pastor Douglas falou de uma palavra interessante. Vocês sabem de onde vem a palavra sincera? A palavra sincera, no original, começou a ser usada com os fabricantes de vasos. Eles faziam um vaso igual esse aqui, só que tinha um comprador. O comprador conhecia os vasos. Então, para mascarar a trinca dos vasos, passavam cera. Então, quando o comprador ia comprar o vaso, falava, eu quero um vaso sem cera. Então, a palavra sincera é uma coisa sem máscara, sem maquiagem, uma coisa pura. Então, ele olhava para o vaso e falava, não, esse vaso não é sincero. Ele está com cera, está maquiado. Então, contribuindo com o pastor Douglas disse, o nosso coração, perante Deus, tem que ser um coração sincero, sem cera nenhuma, sem nenhuma mancha. Amém, louvado seja o nome do Senhor, obrigado, pastor Pedro. Quero convidar os irmãos, pode falar, Simona. Então, quero dividir uma coisa com os irmãos muito íntima e não é fácil falar sobre isso, mas aconteceu. Em 2008, quando eu estava em coma, do câncer, eu tive muita experiência com o Senhor. As pessoas falam que não lembram o que aconteceu, mas os encontros que eu tive com o Senhor, eu me lembro, muito vívidos, coisas reais. Eu lembro de um momento de sofrimento tão grande que eu estava na porta da eternidade. E quando eu estava para entrar, o anjo falou assim, não, você não vai entrar. Eu falei assim, como? Como eu não vou entrar? Não. Existe coisas em você de arrogância, de soberba, que não te permite entrar aqui dentro agora. Você vai ficar para você resolver isso na sua vida. E eu fiquei muito revoltada. Por quê? Porque eu entendi, assim, deu um nó na minha cabeça tão grande. E
passou na minha cabeça porque eu servi a Deus num lugar durante toda a minha vida, que embute nas pessoas que você ocupa um lugar de merecimento, embute uma arrogância, que você é o melhor, que você é dono da revelação, que só você que tem a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Eu fui passando aquilo tudo na minha cabeça. Eu servi ao Senhor num lugar que formou isso dentro de mim, uma arrogância, de você achar que você... Hoje tem uma palavra em inglês que fala entitled. Então, eu estava numa arrogância tão grande que eu fui diante de Deus, eu estava na porta da eternidade me achando digna, e que eu tinha tanto crédito para poder entrar lá dentro. E o Senhor falou assim, ó, não é bem assim. Não é bem assim. Porque anda junto, tá, irmãos? Anda junto. O Senhor falou comigo, anda junto. Soberba, arrogância, altivez, isso anda junto. E o Senhor realmente resiste, me resistiu, voltei ao pó. Desde então, o Senhor está me quebrando, esmiuçando. Desde 2008, eu estou lutando contra isso na minha vida. A obra ainda não está completa, porque eu sei que ainda existem lugares que ainda existem dentro de mim, porque é a nossa natureza humana. Mas, assim, eu estou dividindo com os irmãos, porque o Senhor resiste, mas resiste a isso. Mas, às vezes, você serve a Deus a vida inteira, e você não percebe. Você pode, fazer 40 horas de jejum, fazer não sei quanto tempo de oração. Isso pode criar dentro de você esse tipo de sentimento, de você achar que você já tem crédito com o Senhor. Isso é soberba, é arrogância, e Deus não admite isso. Você trabalha tanto para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu dediquei a minha vida, eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, é possível. Por isso mesmo, a gente trabalha, a gente faz, mas a gente não tem humildade diante de Deus. E é uma linha muito tênue de se criar esse eu sou, eu posso, eu fiz. Olha aqui, a nossa vida é um sopro, nós não somos nada. Então, a gente tem que olhar, eu estou falando da minha experiência com Deus, e Deus me curou de um câncer e me permitiu viver para eu poder consertar essas coisas na minha vida. Tá? Assim, se o Senhor me chamasse hoje, eu estivesse diante daquela porta novamente, eu poderia não entrar por outras coisas. Mas eu espero que aqui nessa noite hoje, o que sobra disso dentro de mim, que desde 2008 eu estou lutando incessantemente, assim... Você sabe quando você está domesticando um animal? É isso que eu tenho feito com a minha vida diante de Deus. Para extinguir toda essa natureza humana ruim que a gente tem dentro da gente. Porque isso não é bom, isso não agrada a Deus, não é bom. Amém? Amém. Vem para frente, irmãos. Vamos orar. Para quem não sabe, a irmã Sivalda é uma sobrevivente, né, de câncer, do Covid. E Deus tem realizado uma obra na vida dela, tem realizado uma obra na nossa vida. Todos nós, queridos, nós não estamos perfeitos. Eu gosto da palavra de Paulo, que Paulo diz, eu não julgo que eu ainda alcancei. Tem muitas coisas dentro de mim que ainda precisam ser transformadas. Vamos fazer um círculozinho bonitinho, todo mundo. Muitas coisas precisam ser transformadas. Agora, deixa eu te aconselhar algo aqui rapidamente. Não tente você sozinho. O que você já tentou sozinho mudar em você e você não conseguiu? Tem alguém que já tentou alguma coisa, você tentou, não conseguiu? Eu várias vezes. Agora tenta com o Espírito Santo. A minha oração é que você tente com o Espírito Santo. Irmão, quando eu falo de perdão, deixa eu te explicar uma coisa. Perdão é uma coisa tremenda, sabe por quê? A pessoa acha que você esqueceu o que a pessoa fez.
Aí você fala, eu não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. Irmão, deixa eu te falar como é que funciona o perdão. Perdão, ele é uma atitude. Da mesma forma que amar é uma decisão, perdão é uma decisão. Senhor, eu estou decidindo perdoar aquela pessoa. Quando você faz isso, o Espírito Santo fala assim, opa, agora eu já entro aqui e já curo. Agora eu já entro e já limpo. Agora. Aí daqui uns 6 meses, quando você lembra daquela pessoa, você já não tem mais aquilo, você já não tem mais aquele sentimento. Você vê a pessoa, trabalha do mesmo jeito. Né? Então assim, Deus me colocou numa situação uma vez, querido, muito imprópria, digamos assim. Eu tinha um funcionário, ele perdeu a paciência comigo, me deu um murro no rosto. E esse moço, ele foi um funcionário fiel, ele foi uma pessoa que quando meus funcionários saíram, ele ficou lá comigo, me ajudou a empresa a ir para frente, ele é extremamente fiel. E nesse dia ele ficou nervoso e me deu um murro. E aquele dia, irmão, eu vou te falar a verdade, eu tive vontade de matar ele. Eu falei, vou pegar essa máquina, vou passar em cima dele com as blades ligadas. Ô, irmão, você está achando que eu não sou homem? Não, irmão. Eu tenho sangue dentro da veia. Só que o Espírito Santo de Deus, ele fez um negócio que eu fiquei quieto, eu travei, na hora que aconteceu aquilo, eu fiquei travado. E aí ele começou a trabalhar para um outro landscape, que é no mesmo lugar onde eu tenho a minha garagem. E um dia, depois passado alguns 6 meses, ele foi lá com o dono daquele outro landscape para quem ele trabalhava, o dono daquela empresa, que era meu ex-patrão, precisou de uma ferramenta. E foi lá na minha garagem perguntar se eu tinha aquela ferramenta. Quando ele foi, esse rapaz que tinha me dado o murro foi também junto. E aí ele chegou assim, ele cumprimentou os 6 meninos que trabalhavam junto comigo, e na hora que chegou na minha vez, ele me deu um abraço. Ô irmão, eu vou te falar um negócio. Os meus meninos ficam olhando, e eu fiquei assim, Jesus, como é que eu faço aqui? Minha vontade de bater, descontar. Só que Jesus já tinha quebrantado o coração, eu abracei aquele moço. Entendeu? E assim, como que Deus faz umas coisas que a gente... Mas irmão, eu vou te falar, se fosse eu, o Douglas, eu queria pegar o rapaz na hora. Eu queria ligar a máquina e passar em cima dele. A gente é terrível, irmão. Mas quando o Espírito Santo de Deus trabalha, entendeu? A irmã está com a cara, mas irmã. Você nunca teve vontade de matar ninguém, irmã? Certeza? Então, como que o Espírito Santo de Deus trabalha? Você decide. E naquele dia eu lembro que até hoje, quando eu saí daquela fazenda, ele foi embora, pegou a cola dele e foi embora. Naquele dia eu já saí de lá e falei assim, eu decido perdoar essa pessoa. Ele está perdoado. Ele está indo, está nervoso, mas ele está perdoado. Ele está indo embora com o meu perdão. E aí aconteceu isso naquele dia. Então eu glorifico a Deus. O perdão, ele é uma decisão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não fica para trás por coisinhas tão pequenas. Não vale a pena. Não te leva a nada. Não dá para conquistar. Você impede um monte de coisa na sua vida. Seja abençoado e Deus realmente vai te abençoar. Vamos orar. Eu quero orar por arrependimento primeiro. Depois quero pedir a pastora Priscila para fazer uma oração. Amém? Para o Senhor estar nos limpando e nos movendo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui. Senhor, eu não entendi muito, Senhor, quando o Senhor me deu essa palavra, Pai, além das coisas que existiam em mim, mas agora eu já estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Espírito Santo de Deus, eu quero nesse momento, Senhor, diante, meu Deus, da Tua corte celestial, Senhor. Nós viemos diante de Ti como igreja hoje, Senhor, nós viemos nos arrepender, Senhor, por toda a arrogância dentro de nós. Nós viemos nos arrepender, Senhor, por toda a altivez, ó Pai. Nós viemos, ó Pai, nos arrepender por todo o orgulho, Senhor. Por todas as ações que nós tomamos diante do orgulho, Senhor, da altivez, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos agora, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, o Senhor tem buscado um coração, Senhor, arrependido, um coração sincero, Senhor. Pai, nós não nos arrependemos, Senhor, de boca para fora, mas nós nos arrependemos sinceramente, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, pelos nossos momentos de ignorância, Senhor, em relação ao orgulho, Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelos momentos, Senhor, que nós achávamos que era uma coisinha só lá dentro de nós, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós vamos diante de Ti agora, Pai, em arrependimento, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, ó Pai, que eu freiei o Teu propósito, Senhor, por causa do meu orgulho. Senhor, nós nos arrependemos hoje, Senhor, por todas as vezes que o Senhor teve que nos resistir, Senhor, por causa do nosso orgulho. O Senhor precisou nos resistir, Senhor, porque dentro de nós havia uma impureza, Senhor. Nós nos arrependemos agora diante de Ti, Pai. Meu Deus, eu te peço nessa noite, Pai, vai visitando cada um agora, Espírito Santo. Vai visitando cada um, Senhor. Vai visitando cada um, Senhor. Vai visitando, meu Deus, o casamento, Senhor. Vai visitando o trabalho, vai visitando os filhos. Vai visitando a família, meu Deus. Deus, hoje é uma noite de libertação, Senhor.
Hoje sei, Senhor, que foi uma palavra diferente, Pai, mas hoje é uma noite de libertação. Hoje é uma noite onde o Espírito Santo está indo nas arestas do nosso coração, e Ele está tirando as fagulhas, os resquilhos que estão aí, aleluia, os restantes aí de orgulho, de fraquezas na vida espiritual, o restante de altivez. Meu Deus, em nome de Jesus, pessoas aqui hoje estão sendo curadas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, a transformação que nós precisamos, ó Pai, o milagre que nós precisamos, ó Pai, que estava bloqueado, Senhor, por causa do orgulho, hoje o orgulho cai por terra em nome de Jesus, hoje a altivez cai por terra em nome de Jesus, hoje em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que nos trava, meu Deus, na vida espiritual, cai por terra em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, toda a altivez, ó Pai, toda a arrogância espiritual, Senhor, meu Deus, toda a arrogância diante de Ti, Senhor, quantas das vezes, ó Pai, meu Deus, nós somos arrogantes diante de Ti, Senhor, arrogantes diante da Tua palavra, arrogantes, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos agora, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda vida que estiver parada espiritualmente, Senhor, por causa do orgulho e por causa da soberba, Senhor, nós cancelamos agora. Nós damos uma ordem, Senhor, a esse demônio, Senhor, a esse espírito, Senhor, que vai embora agora em nome de Jesus. Meu Deus, vai limpando o nosso coração agora, Senhor. Espírito Santo, eu te peço agora, vai mostrando para cada um aí na mente aí agora onde estão as situações que precisam ser resolvidas, ó Deus. Deus, nós não queremos caminhar para frente, deixando, Senhor, coisas para trás. Nós não queremos, Senhor, deixar vestígios, ó Pai. Nós não queremos deixar legalidades espirituais, portas aonde o inimigo pode nos acusar, Senhor. Portas, Senhor, que travam a nossa bênção. Deus, em nome de Jesus, hoje, Pai, nós nos arrependemos diante de Ti. Em nome de Jesus, pastora Priscila. Sim, Senhor. Nós estamos na Tua presença, Pai. Assim como temos clamado ao meio-dia, Senhor. Que a Tua revelação, a Tua luz brilhe em nós, Senhor. E que a nossa motivação não seja o medo do inferno, Senhor. Mas seja, Senhor, imaginar o céu e perder o céu, Senhor. Imaginar a glória, Senhor. Imaginar, Senhor, conhecer as coisas celestiais e perdermos por tão pouco, Senhor. Que o Senhor traga luz ao endurecimento do nosso coração, Senhor. Senhor, em qual área estamos ainda endurecidos e precisamos reconhecer o erro, Senhor. Precisamos admitir que fomos nós que erramos, nós que escolhemos, nós que falamos, nós que, Senhor, tomamos atitude, Senhor. Brilha a Tua luz sobre as nossas vidas, Senhor. Sem a Tua revelação, não há arrependimento. Sem revelação não há verdadeiro arrependimento, porque arrependimento é mudança completa de atitude, Senhor. É tomarmos um caminho diferente diante das circunstâncias, Senhor. Então eu peço ao Teu Espírito Santo, seja uma revelação progressiva nas nossas vidas, Senhor. Hoje o Senhor trouxe algo, Senhor, diante de nós, que cada um de nós possa levar para o seu quarto de oração, Senhor. Senhor, aonde, Senhor, questionar a soberba, a altivez, o orgulho, há um endurecimento de coração que não deixa entrar nada novo, que não deixa admitir que ali, Senhor, há algo errado, Senhor. Que o Senhor continue a Tua revelação progressiva, Senhor, nas nossas orações, porque é uma caminhada constante, Senhor, de limpeza, de humilhação, Senhor, porque o nosso alvo, Senhor, é o céu, o nosso alvo é encontrar contigo. Senhor, não queremos ser crentes que querem escapar da grande tribulação, mas queremos ser aqueles que querem, Senhor, estar contigo nos céus, aqueles que não vêem a hora da trombeta tocar, Senhor, para encontrarmos contigo, entendermos o que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, que este amor pela vida eterna, Senhor, que o Senhor já colocou em nós, venha, Senhor, através das nossas orações, nós colocarmos a lenha neste amor por as coisas celestiais, Senhor. Senhor, porque somos seres eternos, Senhor, somos seres, Senhor, celestiais. O Senhor nos criou para a eternidade, o Senhor nos criou para viver coisas grandes, coisas inefáveis, Senhor, que a nossa mente humana hoje não consegue compreender, mas que o temor e o amor por Ti nos faça caminhar em humildade, Senhor. Que nessa noite, através dessa palavra e desse alimento que o Senhor colocou, Pai, nós possamos ir para o nosso quarto de oração e nos humilhar e pedir ao Teu Espírito Santo,
Revela onde há ainda em nós o orgulho, a altivez, a soberba, aonde está camuflado dentro de nós, para que possamos ser libertos, limpos e sinceros diante de Ti, e caminhar essa caminhada para a glória, Senhor, caminhar essa caminhada para o Senhor, porque essa é a verdadeira motivação que estamos aqui nessa quarta-feira, Senhor, é porque estamos esperando a trombeta tocar, é porque estamos esperando a sua volta, estamos esperando o Senhor encontrar contigo nos céus, estamos esperando em ver como vai ser esse banquete, estamos esperando para ver as ruas de ouro, estamos esperando para ver o rio de cristal, estamos esperando para ver o trono de glória. Essa é a verdadeira motivação que estamos aqui, Senhor. Não é para agradar homens, a Deus, e não para ser orgulhosos, mas é para encontrarmos contigo nos céus, Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Espírito Santo, eu clamo por sabedoria. Espírito Santo, eu rogo por revelação. Espírito Santo, eu rogo por entendimento. Espírito Santo, eu rogo por luz na nossa escuridão, Senhor, em nome do Teu Filho amado. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito e nos guiado, Senhor, num caminho de revelação progressiva até a Tua volta, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a pastora Priscila orava, o Senhor me deu uma palavra aqui que o Senhor vai dispensar a força nesse local de fraqueza. Aonde tem essa fraqueza aí, que você está lutando com isso, o Senhor vai aperfeiçoar o poder dele, amém? Aleluia. Eu vou pedir a irmã Paula para continuar orando. Enquanto ela está orando, eu vou passar e vou ungir a sua mão. E isso é profético. O Senhor vai aperfeiçoar a força dele, aonde ainda existe fraquezas na área do orgulho, da altivez. O Senhor vai aperfeiçoar a força dele. Porque até hoje você tentou com a sua força, mas a partir de hoje você vai deixar a força do Senhor, o poder do Senhor trabalhar aí, e o Senhor, o Espírito Santo, vai realizar essa mudança, amém? Diaconisa Paula. Amém. Senhor, neste momento, meu Pai, eu te peço, Pai, que no nome, meu Pai, do Teu Filho amado, Pai, o Teu Espírito Santo possa visitar cada coração aqui nessa noite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa sondar, Senhor, e trazer uma revelação individual sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, no nome de Jesus, venha revelar em qual área, Senhor, em qual área das nossas vidas, Senhor, em qual área das nossas vidas, Senhor, a soberba, meu Pai. Em qual área, Senhor, nós estamos atuando com altivez, ó Pai. Em qual área, Senhor, nós estamos deixando o orgulho, Senhor, dominar, meu Pai, os nossos corações, ó Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que isso não te agrada. Nós sabemos, meu Pai, que isso traz uma resistência do Senhor, meu Pai, em nós, ó Pai. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, traz uma revelação individual para os Teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos tentado pela nossa força, nós muitas vezes detectamos, nós lutamos e tentamos resistir, mas nós precisamos do Teu Espírito Santo, meu Pai, nos revelando, meu Pai, nos dando estratégias, Senhor, nos dando discernimento, meu Pai, o entendimento, meu Pai, que vem do Senhor. E eu peço, meu Pai, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha trazer sobre a nossa mente, meu Pai, um entendimento, meu Pai, aonde está oculto, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para nós, meu Pai, e não conseguimos, meu Pai, enxergar onde está o orgulho, aonde está a arrogância, Senhor, mas todos nós, meu Pai, há, meu Pai, um ponto em nossas vidas que há, meu Pai, isso, e nós hoje, nessa noite, nós renunciamos diante de Ti, Senhor, nós entregamos, meu Pai, no Teu altar, Senhor, nós confessamos, meu Pai, esse pecado nas nossas vidas, e nós agora Te pedimos, vem nos ajudar, Senhor, porque com a nossa força, meu Pai, nós não conseguimos, mas nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, ó Deus. Então hoje, no nome de Jesus, nós damos, meu Pai, hoje, no nome de Jesus, lugar para o Teu Espírito Santo, Senhor, para vir agir, Senhor, e arrancar, Senhor, tudo aquilo que tem nos contaminado, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido, ó Pai, as Tuas mãos, meu Pai, de agir, meu Pai, nas nossas vidas por causa do orgulho, por causa da soberba, Senhor. Que hoje venha, meu Pai, no nome de Jesus, cair esse altar, Senhor, e que no nome de Jesus, meu Pai, esse impedimento, Senhor, hoje, meu Pai, venha ser quebrado, meu Pai, para que a Tua boa obra venha ser realizada por
por completa sobre as nossas vidas, para que o inimigo não venha ter mais legalidade, Senhor, e que ele venha, Senhor, colocar, meu Pai, essa, meu Pai, resistência entre nós e Ti, meu Pai. Essa é a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca sua mão assim, em posição de receber. Yes, rapidinho. A paz do Senhor, irmãos. Quando eu era nova, né, eu morava com meus pais, eu tinha muita facilidade de perdoar. E a minha irmã falava assim, porque você bebe, aí você esquece, você perdoa. E quando eu vim para os Estados Unidos, com 14, 15 anos, eu conheci um rapaz e eu me envolvi com ele. E com 17 anos fui mãe, tive uma criança especial e ele me abandonou. E eu falei, eu nunca mais quero saber de homem na minha vida. Eu vou arrumar uma mulher para mim, eu não quero saber de homem. E quando eu conheci o Valci, eu vi ele, eu falei assim, nossa, eu quero esse rapaz para mim. Parece que é um homem bom. E o Espírito Santo fez